Olá! Vamos dar início à correção da atividade de sondagem do primeiro intensivo de cálculo 3. Então, a primeira questão pedia para a gente determinar o limite, aqui ó, determine o limite L da sequência dada dessa forma. Então, aqui ele não deu o termo geral da sequência, né? Ele não forneceu aqui o AN, mas a gente pode, olhando aqui para o enésimo termo, né? A gente pode tentar obter uma expressão que representa esse carinha. Então, veja o seguinte. Observe o seguinte, aqui no numerador nós temos essa soma 1 mais 2 mais 3 até n. Isso aqui é a soma dos n primeiros números naturais, que a gente sabe que equivale a essa expressão. N que multiplica n mais 1 dividido por 2. E no denominador nós temos a soma do quadrado desses carinhas, né? Então, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, até n ao quadrado. A gente já viu que essa soma é a mesma coisa que n, n mais 1, 2n mais 1 sobre 6. Então, juntando essas duas expressões, esses dois termos, a gente consegue montar o termo geral dessa sequência. Então, o nosso AN vai ficar exatamente esse termo que está aqui em cima, multiplicado por n. Ó, veja que tem um n aqui, ó, não é? Então, vai ficar assim, ó, n que multiplica n mais 1 sobre 2, né, vezes n, tudo isso dividido por n, que multiplica n mais 1, 2n mais 1, né, 2n mais 1, dividido por 6. Né? Então, vamos simplificar e ver como é que fica o termo geral. Portanto, como é que vai ficar o termo geral aqui? Vamos ver. Então, o nosso AN ficou assim, n, repete a primeira, né? Multiplica pelo inverso da segunda, então vai ficar 6 sobre n, n mais 1, e embaixo a gente tem 2n mais 1. Aqui a gente pode fazer algumas simplificações. Esse n mais 1 cancela com esse carinha, esse aqui foi com esse, sobrou um 3. Então, em cima a gente tem o seguinte, 3n, né? 3n, e no denominador ficamos com 2n mais 1. Pronto, agora tudo que a gente tem que fazer é tomar o limite nesse termo, no AN, né, quando n tende a infinito, né? Então, o limite, que ele está chamando lá de L, né? Então, L é o limite quando n tende a infinito do nosso AN, que nesse caso é limite quando n tende a infinito dessa expressão, que eu posso fazer o seguinte, vamos colocar um 3 evidência aqui, perdão, um n evidência nessa expressão aqui de cima. Então, se eu fizer isso, vai ficar assim, ó, 3 sobre 2 mais 1 sobre n. Então, vamos copiar já assim. Então, 3 sobre 2 mais 1 sobre n. Então, quando n cresce muito, 1 sobre um número muito grande, isso aqui vai para 0. Né? De forma que esse limite vai para 3 meios. Ok? Então, a resposta L igual a 3 meios. Vamos ver que a alternativa era essa lá na nossa atividade. L igual a 3 meios. É o item B. Né? Então, está aqui, ó, 3 meios. Tranquilo? Vamos ver qual era a próxima questão. Então, a próxima diz o seguinte. Ele dá uma sequência definida de forma recursiva, né? Te dá o primeiro termo e nos dá uma expressão que nos permite determinar o cara na posição n mais 1 a partir dos caras na posição n. Né? Isso aqui é a nossa relação de recursão. E aí ele pede para a gente calcular. Na verdade, ele diz que essa sequência é convergente. Né? Se é convergente, existe o limite. E ele pede que a gente calcule esse limite. Tá, se a gente não soubesse se essa sequência converge ou não, a primeira coisa seria mostrar que ela converge. E depois, se ela converge, a gente iria procurar, obviamente, seu limite. Tá? Mas como ele já falou que ela converge, então observe o seguinte. Então, observe que existe um número real L, tal que L é o limite dessa sequência. Né? Como ela converge, esse limite existe. O que a gente vai fazer é buscar identificar quem é esse cara. Tá bom? Vamos listar alguns termos dessa sequência para a gente ter noção de mais ou menos para onde é que ela está indo. Né? Então, deixa eu fazer aqui embaixo. Então, ele fala o seguinte, que o primeiro termo dessa sequência é 1, e que o cara na posição n mais 1 é obtido assim, ó, é 1 meio o cara na posição n mais 2 sobre o cara na posição n. Né? Deixa eu só ver se é isso mesmo. Perfeito, está aqui. Bom, então o A1 é 1,
Então, vou listar alguns termos da sequência aqui. A n, n de 1 até infinito. Então, o primeiro termo é 1, foi dado. O segundo termo, você vai fazer, né, faz n igual a 1 aqui. Então, vai ficar A2 é igual a 1 meio de 1 mais 2 sobre 1, que é 1. Né? Então, ficou 1 meio de 3, 3 meios, ou 1,5. Ok? O próximo termo, o A3, é obtido fazendo n igual a 2 aqui. Né? Então, vai ficar 1 meio. O A2, que é 1,5, ou 3 meios, né? Mais 2 sobre 3 meios. Né? 2 sobre 3 meios é 4 terços, né? Assim? Então, aqui a gente ficar com 1 meio de... Bom, aqui embaixo ficou 12. Aqui em cima ficou 9, mais 8. Então, 17 sobre 12. Né? Então, o próximo termo seria 17 sobre 12. Ou, se a gente fizer essa continha, 1,416,7. Certo? Deixa eu só conferir aqui. Então, 17 sobre 12. Exatamente. 1,41666. A gente arredonda para 67. Bom, quem seria o próximo? Bom, a gente pode continuar dessa forma e obter quantos termos quisermos. Vou fazer assim só para a gente listar, para ter uma noção de onde é que esses termos estão indo. Então, o próximo vai ser bom, o A4 vai ser 1 meio de... Bom, esse carinha aqui, ele era o 17 sobre 12, não é isso? 17 sobre 12. Então, vai ficar 17 sobre 12 mais 2 vezes o inverso disso, né? Então, 24 sobre 17. Então, esse carinha vai ficar 1 meio de... Então, 12 vezes 17 é 204. Aqui embaixo ficou 204. Em cima ficou 17 ao quadrado. 17 ao quadrado. 289 mais 12 vezes 24, que é 12 ao quadrado vezes 2, assim? Então, 12 vezes 24, 288. Então, isso aqui ficou 288 mais 289, 577, dividido por 408. Mas se a gente for fazer essa continha, isso aí dividido por 408, dá 1,4142. Então, deixa eu colocar aqui. 1,4142 e assim por diante. A gente, continuando dessa forma, a gente consegue montar mais termos dessa sequência. Então, veja. Esse cara parece estar convergindo para a raiz quadrada de 2, né? E é isso que a gente vai mostrar que está acontecendo mesmo. Ou seja, esse cara está indo para um número positivo, tá certo? Na verdade, é exatamente, número positivo. Ele não pode ser zero, ele pode ser negativo. Tá indo para, como a gente vai ver, para a raiz quadrada de 2. Bom, então o que eu vou fazer agora? Como ele disse que o limite existe, eu vou tomar o limite na expressão, na relação de recorrência. Tá? Porque como o limite existe, independe, então perceba ainda que como esse limite ele existe, independe de a partir de onde você calcula. Ou seja, L é igual ao limite tanto do AN, quando n tem definido, como do AN mais 1. Então, tanto esse limite é L, quanto esse limite aqui também é. Ok? Então, o que eu vou fazer? Tomar o limite nessa expressão, quando n tem definido. Então, esse carinha aqui esse carinha está indo para L, esse carinha está indo para L, e esse carinha aqui está indo para 2 sobre L. Posso fazer isso? Né? Posso escrever 2 sobre L, porque eu sei que L aqui não é zero, tá certo? Tá? Pelo que a gente está vendo aqui, esse cara não está indo para zero, tá bom? Ok, então, tomando o limite naquela expressão, vai ficar o seguinte, ó, L, que é limite de AN mais 1, quando n tende a infinito, é igual a tomar o limite no resto da expressão. Então, limite, quando n tende a infinito, a expressão era assim, ó, 1 meio AN mais 2 sobre AN. Então, como eu falei, isso aqui vai para 1 meio de... Esse carinha aqui vai para L, e o outro vai para 2 sobre L. Tá? Então, multiplicando por 2L dos dois lados, a gente vai ficar o seguinte, 2L ao quadrado, né? Esse cara vai ficar só L ao quadrado e o outro vai ficar 2. Ou ainda, L ao quadrado igual a 2, ou L igual a raiz de 2. Aqui tem duas raízes, né? Mais ou menos 2, mas a gente sabe que a raiz negativa não faz sentido, visto que os termos que a gente tem são termos positivos. Tá? Então, esse cara está indo para raiz de 2. Qual seria a alternativa lá?
Aqui, ó, item C. Ok? Tranquilo. Mas vamos ver o próximo exemplo. Então, o exemplo 3 ele diz o seguinte. Determine a enésima soma parcial dessa série e calcule sua soma. Tá bom? Então, primeira coisa, note o seguinte. Que é o termo geral dessa série? O termo geral, olha, aqui começa com 2, tá? Preste atenção, cuidado. Então, o termo geral é 1 sobre n ao quadrado menos 1. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou decompor esse cara da seguinte maneira. Eu posso escrever 1 sobre n ao quadrado menos 1. É a mesma coisa que 1 sobre n menos 1 ao quadrado, né? Perdão, n menos 1 que multiplica n mais 1. E agora sim, eu posso decompor essa fração em duas frações mais simples. Assim, ó, 1 meio, né? Frações parciais, né? 1 sobre n menos 1 menos 1 sobre n mais 1. Ok? E aí eu vou usar esse cara dessa forma aqui, ó, para extrairmos a enésima soma parcial. Tá certo? E aí vocês vão ver que vários termos se cancelam. E essa série é exemplo de uma série que a gente chama de série telescópica. Tá bom? Então vamos aqui, ó. Então note ainda o seguinte. Então vamos montar aqui a enésima soma parcial. Deixa eu fazer aqui embaixo. Então vai ficar assim, ó, o SN que é o A1 mais o A2 mais o A3 até o AN. Só que em vez de usar a expressão do AN que a gente tem aqui, ó, ou aqui, eu vou usar essa expressão desmembrada, tá bom? Então vamos lá. Então quando n for 1, vamos fazer assim, ó, SN vai ficar, então o primeiro termo é 1 meio de. Deixa eu só copiar o termo, o AN aqui, para ficar mais fácil da gente olhar. Então 1 sobre n menos 1 mais, na verdade, menos 1 sobre n mais 1. A nossa série não começa com 1, professor, começa com 2. Então é do A2 para frente, ok? Então quando n, porque senão isso aqui não está definido, essa expressão aqui não está definida, né? Então quando n for 2, vai ficar 1, né? Então ficou 1 meio de 1 menos, aqui vai ficar 2 mais 1, 3, então 1 menos 1 terço. O próximo vai ficar 1 meio de. Então quando n agora for 3, aqui vai ficar 1 meio, né? E o próximo vai ficar 1 quarto. Mais, o próximo vai ficar 1 meio, 1 terço menos 1 quinto, né? E assim por diante. Tá? Eu vou colocar mais alguns termos, só para a gente perceber como é que esses caras se cancelam. Então, eu posso escrever o seguinte. O último termo, deixa eu colocar ele aqui. Vai ficar assim, ó, 1 meio de 1 sobre n menos 1, né? Menos 1 sobre n mais 1. Então, o cara que vem antes desse é 1 meio de 1 sobre n, né? Que é o n menos 2, perdão, menos 1 sobre n menos... Não, que é só 1 sobre n. Que é o cara que vem antes do n mais 1. Deixa eu colocar assim. E o cara que vem antes desse, deixa eu colocar assim, n menos 2, é 1 sobre n menos 3, menos 1 sobre n menos 1. Tá bom? Pronto. Acho que aqui já dá para a gente perceber o que vai acontecer com os termos dessa série. Então, olha só. Deixa eu mudar aqui a cor. Então, veja que esse menos 1 terço cancela com esse 1 terço que aparece aqui. Esse menos 1 quarto cancelaria com o próximo termo que apareceria aqui, né? Seria 1 quarto positivo menos 1 sexto, tá? Então, ele vai cancelar. Esse 1 quinto vai cancelar com o termo depois desse que eu falei. E assim por diante. Nota o seguinte. Esse, cadê? Deixa eu ver aqui. Ó, n menos 1. Esse cara cancela com esse. O cara que vem antes desse vai cancelar com esse cara. O cara que vem antes desse aqui, ó, vai cancelar com esse. Então, vão se cancelar quase todos. Quem que vai permanecer? Então, vai permanecer o 1 meio. Vai permanecer esse menos 1 sobre n mais 1. E esse menos 1 sobre n. Tá? Então, como é que ficou nossa enésima soma parcial? Vamos colocar esse meio em evidência. Então, logo, a minha enésima soma parcial, meu SN, ficou assim, ó. 1 meio de 1, que é esse carinha aqui, né? Mais meio, menos 1 sobre n, menos 1 sobre n mais 1. Ou ainda, 1 meio de 3 meios, menos 1 sobre n, menos 1 sobre n mais 1. Pronto, essa aqui é a expressão para a enésima soma parcial. Então, como é que a gente
Deixa eu ajeitar aqui. Então, como é que a gente calcula agora a soma dessa série? Bom, é o limite da enésima soma parcial, por definição, né? Portanto, a minha série soma n de 2, né? Deixa eu ajeitar aqui, soma n de 2 até infinito de 1 sobre n ao quadrado menos 1 é igual ao limite, quando n tende a infinito, da enésima soma parcial que a gente acabou de simplificar aqui em cima. 3 meios menos 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Ok? Por que simplificou tanto, professor? Porque essa aqui é uma série telescópica. Então, ficamos com 3 quartos. Então, essa deve ser a resposta, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Então, a soma dessa série igual a 3 quartos. Tranquilo? Vamos ver que opção seria essa. Vamos ver que opção seria essa lá. 3 quartos. Será que tem ela? Tem, tá aqui. Item D. Então, essa é a soma da minha série. Ok? Tranquilo. Então, a quarta questão é uma questão bastante interessante. Ele diz o seguinte: o conjunto de Cantor, em homenagem ao matemático alemão George Cantor, é construído da seguinte maneira. Esse conjunto é construído assim. Ó. Você, por exemplo, pega aqui o intervalo 0, 1, e aí você retira o terço médio aberto. Né? Se você dividir esse cara em 3, aqui é 1 terço, aqui é 2 terços. Né? Então, você vai retirar esse terço aberto aqui. Ó. Tá? Você vai retirar desse intervalo o intervalo aberto 1 terço, 2 terços. Então, se você fizer isso, esse aqui é o nosso intervalo original. Vou chamar isso aqui etapa 0. Na etapa 1, se você retirar esse terço médio, né, a gente vai ficar com o intervalo fechado 0 até 1 terço e o intervalo fechado 2 terços até 3 terços, que é 1. Então, essa aqui é a primeira etapa. Bom, aí a gente continua. Agora eu venho aqui e retiro o terço médio desse intervalo. Retiro o terço médio desse intervalo. Então, esse aqui é 0. Aqui vai ficar 1 nono, né? Aqui é 2 nonos. Né? Aqui é 3 terços, ou 3 nonos, né? Que é 1 terço. E aí você vai retirar agora esse intervalo aberto. O intervalo 1 nono, 2 nonos. A mesma coisa aqui, né? Esse cara aqui é a mesma coisa que 6 nonos, né? Então, aqui é os 7 nonos. E aqui é 8 nonos. E aí você vai e retira esse intervalo também daqui, ó. O intervalo 7 nonos e 8 nonos. E aí quando você fizer isso, você vai ficar com... Aqui é a etapa 1. Na etapa 2 você vai ficar com... Agora quantos subintervalos? 4, né? Mas sempre dobrando a quantidade de subintervalos que você vai obtendo. Né? Em cada intervalo você vai fazendo isso. E aí quando você continuar fazendo essa sequência de retiradas, né, desses terços médios, você vai obtendo cada vez subintervalos menores, tá certo? Como a gente está vendo aqui. Até que no final parece que vai ficar só uma poeirinha, um conjuntinho de pontos. Tá? Aí o que o problema pede? Determine o comprimento total que foi retirado dos intervalos. Por exemplo, da etapa 0 para a primeira etapa, eu retirei 1 terço aqui, né? Deixa eu voltar aqui, subir mais um pouquinho. Então, deixa eu mudar de cor. Da etapa 0, onde eu tenho um intervalo fechado, 0, 1. Para esse que eu retirei esse cara, eu retirei um intervalo de comprimento 1 terço. Né? Retirei uma vez esse cara. Não é assim? Na segunda etapa, eu retirei esse cara que tem comprimento 1 nono, mais esse cara que tem comprimento 1 nono. Só que eu retirei ele 2 vezes. Né? Na próxima etapa, eu vou retirar 4 subintervalos, ó, que são os terços médios de cada um desses carinhas. Qual é o tamanho desse carinha que eu vou retirar? É 1 terço, né, do que sobrou. O que sobrou tem comprimento 1 terço, né? Então ficou 1 terço desse cara, né? 1 terço de 1 nono vai ficar 1 sobre 27. Aqui também, você tirou 1 sobre 27, aqui também, e assim por diante. Então ele quer que você some todos esses pequenos pedacinhos que foram retirados. Lembra, o intervalo original tem comprimento 1, né? 0 a 1. Né? E ele quer saber quanto que você retirou. Tá? O legal é que quando você... Bom, eu vou resolver o problema, vocês vão ver que a gente retirou um intervalo de comprimento exatamente 1. Então, professor, se o senhor tirou 1 de um cara que tem tamanho 1, não é para sobrar nada, né?
Pois é, esse exemplo é muito contraintuitivo. Na verdade, sobram ainda infinitos números. Porque perceba que em cada etapa, eu sempre tiro os intervalos abertos, né? Eu nunca tiro os intervalos fechados. Então, por exemplo, o 0 e o 1, que está aqui nessa extremidade, nunca são removidos, né? Por quê? Porque, primeiro, eles não pertencem ao terço médio de ninguém, né? E segundo, aqui é sempre um intervalo fechado, né? Sempre quando eu retiro aberto. Então, sempre ficam os fechados, né? Por exemplo, 1/3 e o 2/3 nunca será retirado. 1 nono, 3 nonos, 2 nonos, 6 nonos. Esses caras nunca serão retirados. Tá? Existem outros números também que não são retirados, por exemplo. É possível mostrar que 1/4 também permanece nesse processo, né? Ok, então observe o seguinte. Observe que... Então, vou colocar assim. Na primeira etapa, o que a gente retirou na primeira etapa? Eu retirei um subintervalo de comprimento 1/3. Esse aqui foi quanto eu retirei na primeira etapa, tá certo? Então, 1 que eu vou escrever como 2 elevado a 0. Vocês vão entender já por quê. Então, na segunda etapa, eu retirei 2, né? Retirei 2 subintervalos de comprimento agora 1/9. Eu vou escrever 2 como 2 elevado a 1 e vou escrever esse 9 aqui embaixo como 3 ao quadrado. Então, na terceira etapa, como eu falei para vocês, eu retiro agora 4 subintervalos, né? Olha, terceira etapa, 4, 1, 2, 3, 4. Então, eu retiro 4 subintervalos, que eu vou escrever como 2 ao quadrado, e cada um desses carinhas vai ter tamanho o quê? 1/27, que é 3 ao cubo, né? Então, se eu continuar assim, isso quer dizer que na enésima etapa, eu estou retirando 2 elevado a n menos 1, né? Porque esse aqui é 3, aqui está sendo 2, né? Vezes 1 sobre 3 elevado a n. Ó, aqui é 3, aqui é 3 também. Só que aqui embaixo, 3 ao quadrado, 3 ao cubo, perfeito, exatamente. Então, quanto é que eu retiro? Quanto que eu retirei até a enésima etapa? Bom, é a soma desses carinhas, tá certo? Então, portanto, o comprimento retirado até a etapa n, portanto, até a enésima etapa, né? Enésima etapa, quanto é que foi retirado? Vamos ver? É só somar aqueles carinhas, né? Então, eu vou chamar isso de Ln, que foi quanto que eu retirei até a etapa n, tá? Então, ficou 2 elevado a 0 vezes 1 vezes 3 elevado a 1, mais 2 elevado a 1 vezes 1 sobre 3 ao quadrado, mais 2 elevado a 2 vezes 1 sobre 3 ao cubo, mais até 2 elevado a n menos 1 vezes 1 sobre 3 elevado a n. Ok? Vamos escrever isso como somatório? Então, ficou assim, ó, na enésima etapa, ficou soma n de 1, vou colocar assim, k, de 1 até n, de... Então, veja, embaixo é 3 elevado a k, e em cima é 2 elevado a k menos 1, né? Olha só, quando aqui é 1, aqui é 2, quando aqui é 2, aqui é 3, e assim por diante, né? Eu posso corrigir isso, pessoal, multiplicando e dividindo todo mundo por 2. Então, se eu multiplicar por 2 e dividir por 2, eu não altero nada, mas aqui pelo menos eu consigo colocar todo mundo na mesma potência, né? E aí com isso fica assim, ó, 2/3 elevado a k. Bom, então quanto é que foi retirado no final? Bom, basta agora fazer n tender a infinito, né? Que esse processo é continuado até a exaustão. Tá? Eu continuo retirando, até que no final fica só com aquelas poeirinhas, como eu falei a vocês, tá certo? Então, assim, comprimento retirado, né? Comprimento total, vai ser o limite, quando n tende a infinito, desses comprimentos retirados de cada uma dessas etapas. Ou seja, no final das contas, vai ser a soma dessa série aqui, ó, k de 1. Bom, agora, como aqui vai ficar infinito, eu posso trocar aqui para a letra n, tá? Então, n de 1 até infinito, 2/3 elevado a n. Pessoal, perceba que isso aqui é uma série geométrica de razão 2/3, e o primeiro termo dessa série é 2/3, né? Então, como é que eu somo uma série geométrica? Vou só relembrar aqui. Então, a soma de uma série geométrica é o primeiro termo, dividido por 1 menos a razão. Então, nesse caso, o primeiro termo aqui, ó, quando n for 1, é 2/3, né? 2/3. E a razão também é 2/3. Tá bom? Então, para onde é que vai essa soma? Então, essa soma vai para 1/2, que já tinha ali na frente, que multiplica 2/3, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos 2/3. Se você multiplicar em cima e embaixo por 3, né, isso vai ficar assim, ó, 1/2 de 2
dividido por 3 menos 2. Né? Se você simplificar mais um pouquinho, esse 2 foi com esse, 3 menos 2 é 1, isso aqui deu 1. Tá certo? Então, como eu falei, no final você retirou um intervalo de comprimento 1. Ah, professor, mas então não sobra ninguém. Não, mas como eu falei a vocês, esse exemplo é um pouco contraintuitivo. Na verdade, sobra infinitos números, tá certo? É possível mostrar que se você for descrever todos os termos desse intervalo em notação ternária, ou seja, onde você usa 0, 1 e 2 apenas, né? A binária a gente usa 0 e 1 para representar os números, né? Na ternária você usa 0, 1 e 2. É possível mostrar que os termos que ficam são aqueles que só tem 0 e 2 na sua representação, não tem 1, tá certo? Esses são os caras que sobram ao final desse processo, ok? Então vamos ver aqui qual seria a resposta. Então aqui, ó, item C. Tranquilo? Ok. Então vamos lá. A questão 5 ele diz o seguinte: eles determine o valor de C, C é uma constante aqui, tá? Determine qual deve ser o valor de C para que essa série some exatamente para 10. Tá? Bom, primeira coisa é notar o seguinte, que essa série aqui é uma série geométrica. Então, observe o seguinte, observe, ok. Deixa eu listar os termos dessa série. Vamos ver primeiro quem é o termo geral. Não preciso nem listar os termos. Então, o termo geral, a n é E elevado a nc, que é a mesma coisa que E elevado a c elevado a n. Então, isso aqui é uma série geométrica onde a razão é esse carinha, L elevado a c. Tá certo? Quem é o primeiro termo aqui? Quem é o primeiro termo dessa série geométrica que a gente chama de A? Bom, é quando n aqui for 0, mas quando n for 0 isso é 1, né? E quem é a razão? A razão aqui é E elevado a c. Tá certo? Mas ele fala que essa série soma para 10. Então, isso quer dizer que essa razão aqui em valor absoluto é menor que 1. Né? Para a série geométrica convergir, tem que ser dessa forma. E a gente sabe qual é a expressão da soma da série geométrica, né? Então, olha só, deixa eu colocar assim, da soma da série geométrica, então, da soma da série geométrica, temos o seguinte. Então, como é que vai ficar? Deixa eu só colocar aqui. Bom, ele diz que 10 é igual a essa soma, né? Como é que é a soma? O primeiro termo, que nesse caso a gente foi 1, dividido por 1 menos a razão. Quem é a razão para a gente aqui? Esse é elevado a c. Tá certo? Então, é elevado a c. Então, se você escrever assim, ó, passando esse elevado a c para lá, então, passando o 10 dividindo, passando esse cara para cá e esse outro para o outro lado, só arrumando um pouquinho aí, né? Fica assim, ó, E elevado a c igual a 1 menos 1 sobre 10, que é a mesma coisa que 9 sobre 10. Bom, se você quer c, basta tomar o logaritmo dos dois lados, então c é igual a ln de 9 décimos. Então, para esse valor de c, aquela série soma e o faz exatamente para 10. Qual seria a alternativa? Alternativa A, c igual a ln de 9 sobre 10. Ok? Bem simples, né? Bom, o exemplo 6 ele pede o seguinte. Ele dá essa série aqui e faz algumas afirmações. E ele quer que a gente escolha qual é a afirmação que está correta. Tá? Então ele diz o seguinte. É correto afirmar para essa série que a série diverge pelo teste da comparação? Vamos ver, o teste da comparação é tão rápido de aplicar, né? Quem é o termo geral? O AN é n sobre n a quarta mais 1. Mas repare que se eu tomar o limite de AN quando n tende a infinito, que é o limite nessa expressão, né? Limite quando n tende a infinito de n a quarta mais 1, isso vai para 0, né? Então eu não posso afirmar nada pelo teste da divergência que está aqui, né? A série diverge pelo teste da divergência, né? Que é um teste simples de a gente aplicar, mas então não podemos, deixa eu colocar assim, podemos afirmar nada pelo teste da divergência, né? Ou para a divergência, para a divergência. Esse é sempre o primeiro teste que eu tento aplicar, porque se esse limite é diferente de 0, né, a série diverge, porque a gente já viu que toda série que converge, o termo geral tem que ir a 0.
é assim? Bom, então vamos aplicar o teste da integral, que é o que ele fala aqui, né? Vamos aplicar o teste da integral. Então, o que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular a integral imprópria da função auxiliar, né? Quem seria a função auxiliar referente a esse termo geral? Seria x sobre x à quarta mais 1, né? Então, a gente precisa calcular essa integral aqui, ó. Integral de 0 até infinito de x dx sobre x à quarta, 1 mais x à quarta ou x à quarta mais 1, tanto faz. Ok? Porque a partir de 0, bom, não é difícil de você perceber que essa função é decrescente de 0 para frente, tá? À medida que x aumenta, esse cara só diminui. Tá bom? Ok, poderia começar a partir de 1, mas deixa o 0 mesmo, não vai atrapalhar não. Então, eu vou fazer o seguinte, fazer uma mudança de variável. Deixa eu fazer o seguinte, vou chamar u de x ao quadrado, né, de forma que du é 2x dx. Por que eu estou fazendo isso? Bom, para sair esse x dx está aqui, tá bom? Então, eu posso passar esse 2 aqui para baixo, e aí eu posso reescrever minha integral assim, ó. Integral de 0, essa integral imprópria, né? Integral de 0 a infinito. Bom, isso é de 0 a infinito? Vamos ver que é. Mas quem é o x dx? É du sobre 2. Né? Vou colocar esse meio aqui para fora. E esse 1 mais x à quarta ficou 1 mais u ao quadrado, tá bom? Bom, perceba que quando x for 0, u é 0. Quando x for infinito, infinito ao quadrado continua sendo infinito, tá? Então, essa é a integral que eu tenho que fazer. Então, é 1 meio dessa integral aqui, ó. Limite quando b tende a infinito da integral de 0 até b du 1 mais u ao quadrado, tá certo? Essa integral imprópria, a gente tem que olhar para ela assim, como limite, né? Vocês já viram isso. Então, vamos ficar com o seguinte, 1 meio de limite quando b tende a infinito. Bom, quem é a primitiva de 1 sobre 1 mais u ao quadrado? A gente já viu que isso é arco tangente, né? Então, é assim, ó. Vou colocar assim, tangente a menos 1 de u. Aí eu vou avaliar isso de 0 até b. Tá? E depois eu permito que b tenda a infinito. Então, ficamos com o seguinte, 1 meio de limite quando b tende a infinito. Quando u for b, vai ficar arco tangente de b. Quando u for 0, qual é o ângulo cuja tangente é 0? 0. Então, não vou nem colocar, tá? Bom, agora, quando b tende a infinito, qual é o ângulo cuja tangente vai para infinito? 90, π sobre 2. Mas como tem um 2 aqui embaixo, né? Então, ficou π sobre 4. Como isso aqui é menor que 0, né? Bom, na verdade, como isso aqui é menor que infinito, professor. Né? O que a gente conclui do teste da integral? Logo, a série converge pelo teste da integral. Tá certo? Pelo teste da integral. Ok? Que é uma das opções que a gente tem lá. Vamos ver? Então, a série diverge pelo teste de comparação. Não pode ser, porque a gente acabou de mostrar que ela converge, né? A série diverge pelo teste de divergência, não. A gente acabou de mostrar aqui que pelo teste de divergência, o teste de divergência não se aplica aqui, né? A série converge pelo teste da razão. Se você aplicar o teste da razão aqui, você vai ver que está inconclusivo, pessoal, tá? Então, aqui, ó, essa opção aqui. Tá? Porque aqui o limite dá 1, pelo teste da razão. Tá? Então, a série converge pelo teste da integral. Tranquilo? Vamos ver mais um nesse sentido. Então, com relação à seguinte série, é possível afirmar. Ela diverge pelo teste da alternada? Bom, primeiro, ela não é uma série alternada, né, pessoal? Então, nem se aplica, né? Então, pode jogar fora essa alternativa. A série converge pelo teste da integral? Vamos ver. A série diverge pelo teste da razão? A série converge absolutamente? Então, vamos ver como é que a gente poderia atacar esse problema. Então, primeira coisa, aqui é um termo geral. Então, vamos ver aqui, ó. O AN está assim, ó, 2 vezes 4 vezes 6, né? O produto dos pares até 2n. Né? E embaixo, eu tenho n fatorial. Vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou simplificar. Como aqui eu sempre tenho um par, né? 2, 4, 6, eu posso colocar um 2 de evidência para cada um desses termos lá em cima, tá? Então, deixa eu fazer o seguinte, perceba ainda o seguinte, a ideia é simplificar aquela expressão e ver algum teste que seja mais fácil de aplicar, tá? Então, o nosso AN vai ficar assim, ó. O 2 que tinha lá, eu posso escrever como 2 vezes 1. O 4 eu posso escrever como 2 vezes 2. O 6 eu posso escrever como 2 vezes 3. E assim por diante, até o 2n que eu posso escrever como 2 vezes n, tá? E embaixo eu tenho n fatorial. Não sei se vocês já perceberam o que vai acontecer. Porque o que é o produto de 1 por 2 por 3 até n? É n fatorial, né? E aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? N vezes. Então isso é 2 elevado a n vezes n fatorial dividido por n fatorial. Ok? Então basta simplificar esses dois carinhas. Olha só como é que ficou simples. Ficou 2 elevado a n. Então vamos aplicar o teste da razão aqui, né? Que fica bem simples para a gente
verificar o que está acontecendo. Então, pelo teste da razão, vamos ver o que a gente vai ganhar aqui. Bom, o que eu faço no teste da razão? Eu preciso do AN mais 1. Bom, mas é fácil. Se o AN é 2 elevado a N, o N mais 1 é 2 elevado a N mais 1. Show. Agora eu preciso do AN, que é o 2 elevado a N. Bom, preciso de tudo isso em valor absoluto, né? Mas como essa coisa aqui é sempre positiva, vai sair do valor absoluto, né? E 2 elevado a N mais 1 com 2 elevado a N sobrou 2. E agora eu preciso tomar o limite nessa coisa quando N tende a infinito, né? Então, perceba o seguinte, que L, que é o limite do AN mais 1 sobre N quando N tende a infinito, é igual ao limite de uma constante, mas o limite da constante é ela mesma. Então, esse limite deu 2, que é maior que 1. Logo, pelo teste da razão, a série diverge. Ok? Então, tem essa opção lá, vamos ver. A série diverge pelo teste da razão. Aqui, ó. Tranquilo? Você poderia verificar qualquer uma das outras, você vê que não faz sentido, né? Que não faz sentido, ela não é alternada. O teste da integral não se aplica, né? Aqui, porque você teria que ter uma função decrescente, 2 elevado a n decrescente, tá? Então, não vai se encaixando aqui esses outros e onde você chega, é só essa daqui, tá bom? Ok. Então, o exemplo 8 ele diz o seguinte: encontra o raio e o intervalo de convergência para essa série de potência. Então, aqui, como de costume, vamos aplicar o teste da razão para o termo geral, que é esse carinha todinho aqui, ó. Esse é meu AN, tá certo? Então, quem vai ser o meu AN mais 1? Eu vou precisar do AN mais 1 e do AN. Então, o AN mais 1 vai ser x menos 2 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 ao quadrado mais 1. Tá? E aí eu vou dividir isso aqui pelo AN. Então, dividir essa fração por essa, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, ficou n ao quadrado mais 1 dividido por x menos 2 elevado a n. Lembra, tudo isso aqui em valor absoluto, né? Então, vamos fazer simplificações possíveis e colocar aqui embaixo o resultado. Então, assim, como é que vai ficar o meu AN? Na verdade, a razão, né? AN mais 1 pelo AN. Como é que vai ficar? Em valor absoluto. Bom, aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso cancelar esse cara aqui, esse N com esse cara completo. Sobrou apenas um x menos 2. E o outro termo sai do módulo, porque é positivo, ficou n mais 1 ao quadrado. E embaixo ficou n mais 1 ao quadrado mais 1. Tá? Aqui, se a gente quiser, eu posso colocar um n ao quadrado de evidência em cima e embaixo. Fica assim, ó, x menos 2, que multiplica 1 mais 1 sobre n ao quadrado. Aqui vai ficar 1 mais 1 sobre n, né? Porque já está ao quadrado. Ó, mais 1 sobre n ao quadrado. Agora sim, eu vou permitir que n tenda a infinito, e eu vou querer saber quando que isso é menor que 1, porque ser menor que 1 é a condição de convergência no teste da razão, né? Então, por fim, tomando o limite nessa expressão, né? E fazendo isso menor que 1, então, limite... Bom, o valor absoluto de x menos 2 eu posso colocar para fora, porque não depende de n, né? Então, quando n tende a infinito de 1 mais 1 sobre n ao quadrado, dividido por 1 mais 1 sobre n, tudo isso ao quadrado, mais 1 sobre n ao quadrado, para onde é que isso aqui vai? Bom, isso aqui vai para 0, esse cara vai para 0, esse cara vai para 0, aqui vai para 1, aqui vai para 1, então tudo vai para 1, né? Então, isso está indo para módulo de x menos 2. Tá? Bom, mas para que a série vier convergir, isso tem que ser o quê? Menor que 1. Então, isso aqui vai nos dar um intervalo de convergência. O raio é o próprio 1 aqui, né? Essa série está centrada em 2, né? E ele está dizendo o seguinte, que a distância de qualquer x a 2 tem que ser menor que 1, então esse cara é o raio. Não é assim? Então, a gente já ganhou isso. Mas como é que a gente expressa esse intervalo? Bom, isso aqui é a mesma coisa que x menos 2 maior que menos 1 e menor que 1. Se eu somar os dois lados nessa equação, né, a gente vai ficar com o seguinte, 1 menor que x menor que 3. Tá? Então, por enquanto, porque a gente tem que testar os extremos, o meu intervalo está sendo um intervalo 3 e o raio está sendo 1. Tá? Então, a gente vai testar o que acontece com essa série quando x for 3 e quando x for 1. Tá? Então, vamos lá. Então, para x igual a 3, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá na minha série e substituo x por 3. Então, se eu colocar x igual a 3 aqui, vai ficar 3 menos 2, 1. 1 elevado a n vai ficar 1. Então, 1 sobre n ao quadrado mais 1.
Então, para x igual a 3, eu fico com a seguinte série, soma n de 1 até infinito, 1 sobre n ao quadrado mais 1. E essa série converge, né? Você pode usar o teste da comparação, né? Com que eu comparo esse cara? Com 1 sobre n ao quadrado. Né? Esse cara converge. Se você fizer a razão desses dois, você vai ver que esse limite vai dar 1. Como o limite é maior que 0, o que acontece com a de baixo, que seria 1 sobre n ao quadrado, acontece com a de cima, que seria esse cara. Então, converge pelo teste da... Coloca assim, seria essa série que converge pelo teste da comparação. Pelo teste, por exemplo, da comparação no limite. Comparação no limite com quem? Quem eu compararia? Basta você comparar com a série soma n de 1 até infinito, 1 sobre n ao quadrado. Né? Esse cara é uma p-série, a p-série com p maior que 1, então converge. Tá bom? Então, moral da história, por enquanto eu posso fechar esse extremo. Professor, a série lá começa com n igual a 0. Então, deixa eu colocar certo aqui, ó. Começa com n igual a 0. Professor, tem algum problema comparar com essa que começa com n igual a 1? Não, porque o que manda na série é o comportamento para n grande, tá certo? Se essa série converge a partir de 1, converge a partir de 0 também. Tá? Somar mais um termo, só vai mudar para onde ela convergiria, tá bom? Bom, e por fim, agora a gente precisa olhar para x igual a 1. Então, para x igual a 1. Se você fizer x igual a 1 lá na série, a única diferença, aqui, ó, ficar 1 menos 2, ficar menos 1 elevado a n, ela vai virar uma série alternada, tá? Então, aplica o teste de série alternada. Então, ficou assim, soma n de 0 até infinito, menos 1 elevado a n, sobre n ao quadrado mais 1. Essa aqui converge, não é difícil você perceber, converge pelo teste da série alternada. Série alternada. Tá? Por quê? Que é o termo geral, 1 sobre n ao quadrado mais 1. Né? Esse cara vai a 0 quando ele tem infinito? Vai. Esses caras são decrescentes? São. À medida que n aumenta, só diminui. Então, converge pelo teste de série alternada. Tá bom? Então, como é que ficou? Bom, deixa eu colocar assim. Logo, como é que ficou o meu intervalo de convergência? Bom, eu vou fechar as duas extremidades, né? Então, intervalo fechado 1, 3. E o raio continua sendo 1. Tem essa alternativa lá nas respostas? Vamos ver. 1, 3 e 1. Aqui, ó, tá. Item C. Tá bom? Então, o intervalo é 1 e 3 e o raio 1. Ok? A questão 9, ele pedia para a gente calcular esse limite aqui. Tá? Bom, ele pede que a gente use série para fazer isso. Porque se não fosse assim, se você for calcular o limite aplicando diretamente x igual a 0, em cima vai ficar cosseno de 0 é 1, menos 1 vai ficar 0. E embaixo, quando você fizer x igual a 0, aqui 0, só que elevado a 0 é 1, aqui tem um menos, fica 0 sobre 0 em determinação. Né? Então, você teria que aplicar L'Hopital. Mas a gente está dizendo o seguinte, para não usar L'Hopital, utilize série de potência para resolver isso. Então, como é que eu vou fazer? Bom, eu vou usar a série do cosseno para simplificar essa expressão de cima, a série da exponencial para simplificar essa expressão de baixo, vou fazer essa divisão, né? E permitir que x tenda a infinito. Né? E a gente espera que fazendo isso consigamos determinar esse limite de uma forma mais rápida. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui em cima? Eu tenho que calcular essa coisa, 1 menos cosseno de x, né? Então, vamos fazer isso aqui embaixo. Então, 1 menos cosseno de x, como é que é a série do cosseno? Então, cosseno de x é 1 menos x2 sobre 2 fatorial, mais x4 sobre 4 fatorial, menos x6 sobre 6 fatorial, e assim por diante, não é assim? A gente já viu isso. Então, 1 menos o cosseno é passar o cosseno para cá e esse cara para o outro lado, né? Então, deixa eu colocar assim, 1 menos o cosseno de x, ficou o seguinte, x2 sobre 2 fatorial, menos x4 sobre 4 fatorial, mais x6 sobre 6 fatorial, menos, e assim por diante. Tá? Então, eu posso reescrever esse numerador dessa forma. E o denominador? Vamos lá, vamos ver? Então, o denominador é 1 mais x menos e elevado a x. Bom, eu sei que a série da exponencial é elevada a x, é assim, ó, 1 mais x menos, bom, é tudo positivo, professor, mais x2 sobre 2 fatorial, mais x3 sobre 3 fatorial, mais x4 sobre 4 fatorial, e assim por diante. Portanto, se eu quiser 1 mais x menos e elevado a x, né, basta passar o exponencial para cá e esse cara para o lado de lá, né, assim? Então, vamos ficar com o seguinte, 1 mais x menos e elevado a x, ficou todos os carinhos agora negativos, então ficou menos x2 sobre 2 fatorial, menos x3 sobre 3 fatorial, menos x4 sobre 4 fatorial,
e assim, bom, menos e assim por diante, tá? O que é que eu vou fazer agora? Bom, eu vou dividir esse carinha por esse carinha, né? E permitir que x tenda a infinito. Bom, vamos fazer simplificações que puder e a gente toma o limite quando o x tende a infinito, tá bom? Então perceba ainda o seguinte. Então, cos 1 menos cosseno de x dividido por 1 mais x menos e elevado a x ficou. Bom, perceba que todos começam com x ao quadrado, né? Então, vou colocar esse x ao quadrado em evidência, porque eu posso colocar aqui, todos os carinhos eu posso colocar esse x ao quadrado em evidência, né? Então, deixa eu fazer isso. Então, vou ficar assim, x ao quadrado em cima. Então, nesse cara, ficamos assim, ó. 1 sobre 2 fatorial, menos x2 sobre 4 fatorial, mais x6 sobre 6 fatorial. x6 não, se eu coloquei x ao quadrado, então aqui é 4, né? Menos e assim por diante. No denominador, que é esse carinha aqui, posso colocar esse x ao quadrado também em evidência, né? Então, o que eu vou ficar aqui embaixo? Então, o primeiro termo vai ser, deixa eu colocar assim, x ao quadrado. Então, quem vai ser o primeiro termo? Vai ficar menos 1 sobre 2 fatorial, né? Então, menos 1 sobre 2 fatorial. O próximo, menos x sobre 3 fatorial. O próximo, menos x4 sobre 4 fatorial. Não, x4 não, porque eu coloquei um x2 em evidência, x2, né? Menos e assim por diante. Tá, o que eu vou fazer? Vamos fazer as simplificações possíveis. Esse x2 foi com esse. E perceba o seguinte, quando x tende a zero, todos esses caras aqui vão a zero, né? Todos esses carinhos aqui vão a zero também, porque tem x, certo? Então, em cima está indo para 1 sobre 2 fatorial, embaixo está indo para menos 1 sobre 2 fatorial, né? Então, quando x tende a zero, deixa eu colocar aqui embaixo, logo, tomando o limite nessa expressão, logo, quando x tende a zero, limite, quando x tende a zero, de 1 menos cosseno de x, dividido por 1 mais x menos e elevado a x. Para onde é que esse cara está indo? Bom, está indo em cima para 1 sobre 2 fatorial e embaixo para menos 1 sobre a mesma coisa. Então, esse cara está indo para menos 1. Tá bom? Só simplificar. Todos os outros carinhas aqui, pessoal, tem x, né? Quando x vai a zero, eles vão a zero. Todos esses carinhas aqui para frente tem x também. Então, todos eles vão a zero. O legal é que agora, como você simplificou esse x ao quadrado, né? Esse cara não vai a zero. E esse cara não vai a zero, né? Esse cara vai para essa constante, esse cara vai para essa constante, de forma que esse limite vai para essa constante. Então, qual opção seria lá? Item B, L igual a menos 1. Tá, e para terminar, a gente tem mais um exemplo, que é o exemplo 10, né? A questão 10 lá da atividade, diz o seguinte. Utilize série de potência para somar essa série. Tá bom? Então, primeiro vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro escrever esse cara na notação de somatório, identificar quem seria o termo geral, para tentar ver qual foi a série. Porque a ideia é o seguinte. A ideia é procurar uma série de potências, né? Uma série de potências, que fazendo o x igual a um certo número, eu consigo exatamente esse cara. E aí, se eu souber quem é a função representada por essa série de potências, eu consigo somar esse cara. Tá? Então, vamos por partes. Vocês vão ver como é que isso funciona. Então, a primeira coisa, vamos tentar escrever esse cara na notação mais compacta. Então, deixa eu fazer aqui embaixo. Vamos começar aqui. Então, essa série ela é assim, ó. 1 sobre... Então, o primeiro é 1 vezes 2. O próximo é 1 sobre 3 vezes 2 ao cubo. Mais. Quem é o próximo? 1 sobre 5 vezes 2 à quinta. O próximo é 1 sobre 7 vezes 2 à sétima. Então, perceba que tem um padrão aí com que essas coisas estão aparecendo, né? Então, a primeira coisa, só os ímpares, ó, 3, 5, 7, no próximo seria 9, né? 11 e assim por diante. E sempre que você tem um ímpar, aqui você tem uma potência de 2 elevada a esse número ímpar, né? Olha só, 1, 2 elevado a 1, 3, 2 elevado a 3, 5, 2 elevado a 5, 7, 2 elevado a 7. Então, eu posso escrever essa série de forma compacta da seguinte maneira. Então, eu posso representá-la assim, ó, S é igual a soma, fazer assim, n de 0 até infinito, 1 sobre... Como é que eu escrevo um número ímpar? Bom, 2n é par, então 2n mais 1 é sempre um número ímpar, né? Então, isso aqui vai dar cabo desses números ímpares que estão aparecendo. Bom, e agora eu preciso de 2 vezes um número ímpar, mas é exatamente esse ímpar. Então, é 2 elevado a exatamente esse cara. Tá bom? Então, aquela série se escreve dessa maneira.
Então, o que eu quero que vocês percebam é que eu posso escrever esse cara da seguinte maneira. Então, note ainda que essa soma, eu posso pensar da seguinte maneira. Eu posso pensar que essa soma S foi obtida através da seguinte série de potência. Olha só. X elevado a 2n mais 1 dividido por 2n mais 1. 2n mais 1. Quando eu substituo nessa série x igual a meio. Quando eu faço nessa série x igual a meio. Será? Coloca meio aqui, ó. Se você colocar meio aqui, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2n mais 1, que é justamente esse cara aqui, pessoal, já que o 2n mais 1 já está aqui. Então, se eu definir essa função f de x como sendo a função dada através dessa série, ou representada através dessa série, que série, professor? X elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1, então, o valor da minha série é exatamente a minha função calculada em meio. Vocês concordam? Então, tudo que eu tenho que fazer é descobrir quem é essa função. Então, quem é essa função? Quem é essa função? Se eu souber quem é essa função, se eu souber simplificar esse cara, somar essa série, tudo que eu tenho que fazer para determinar o valor dessa soma, ou dessa soma, é calcular o f de meio. Tá bom? Ora, mas perceba o seguinte, se você derivar esse carinha, o que você vai ter? Vamos derivar aquela função f para ver se a gente vai chegar em alguém conhecido. Então, se derivar aquele cara, deriva essa série. Como é que eu derivo a série? Termo a termo. Então, se eu derivar, cai esse 2n mais 1, que cancela com esse 2n mais 1, em cima ficou só 2n, né? Então, eu não conheço a função, mas eu sei que a sua derivada é a mesma coisa que x elevado a 2n. Ah, mas isso aqui é uma série geométrica. Eu sei somar essa série geométrica. Como é que eu somo? É o primeiro termo, mas quando o n for 0, o primeiro termo dela vai ser 1, né? Então, é 1 sobre 1 menos a razão. Quem é a razão? É x elevado ao quadrado. Ok? Então, eu não conheço a função, mas eu sei que a sua derivada é dada dessa maneira. Ora, mas se eu conheço a derivada da função, se eu integrar a derivada, eu tenho a própria função, não é assim? Então, integrando, perceba o seguinte. Note ainda o seguinte. Eu não sei quem é a f, mas eu sei que a derivada da f, ou seja, f' de x, é igual a 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Então, para descobrir quem é f, basta integrar. Então, vou integrar aqui, vou ficar com a função. Então, f de x é igual a integral. Posso fazer integral de 0 até x, tá? Como eu estou usando x aqui, vou colocar outra letra. du sobre 1 menos u ao quadrado. Tranquilo? Por que eu estou fazendo integral de 0 até x? Porque quando eu colocar 0, as coisas simplificam, né? Mesmo porque essa função aqui em 0, ela é 0. Né? Se você colocar x igual a 0 aqui, né? Que é o que vocês vão ver quando a gente chegar na expressão que vai aparecer aqui. Então, tudo que eu tenho que fazer é essa integral. Né? Aqui não é muito complicado, não. Se você chamar u de tangente hiperbólica, perdão, estou na variável isso. Se você chamar u de tangente hiperbólica, por exemplo, de alfa, então você vai ter o seguinte, que du, derivada de tangente hiperbólica, secante hiperbólica ao quadrado, né? De alfa de alfa. Então, aquela integral vai ficar escrito o seguinte, então, a minha f de x vai ser integral de, quem é du? O secante hiperbólica ao quadrado de alfa de alfa. E embaixo, eu vou ter 1 menos tangente hiperbólica ao quadrado. 1 menos tangente hiperbólica ao quadrado de alfa. Bom, mas 1 menos tangente hiperbólica ao quadrado é a própria secante ao quadrado. Né? Ou seja, esse cara cancela com esse. Por quê? Porque 1 menos tangente hiperbólica ao quadrado é igual a secante hiperbólica ao quadrado. Tá bom? E aí, com o que a gente vai ficar? Bom, então ficamos com o seguinte. Integral de alfa é alfa, né? Alfa mais uma constante, né? Mas a gente vai fazer essa integral de 0 até x, né? Quando u for 0, qual deve ser o valor de alfa para que a tangente hiperbólica seja 0? 0, né? Mas vamos deixar assim os limites, depois a gente volta para a variável original. Então, vamos voltar agora. Se u é tangente de alfa, então a alfa é arctangente hiperbólica, né? Então, a alfa vai ser arco tangente hiperbólica de u. E aí eu vou avaliar isso desde 0 até x. Bom, mas como eu já falei, tangente hiperbólica de 0 é 0. Então, no 0 vai dar 0. Então, a gente ficou com tangente hiperbólica a menos 1, né, de x. Então, essa é a função.
Moral da história, assim. Aquela série, né, a soma n de 0 até infinito de 1 sobre 2n mais 1 vezes 2 elevado a 2n mais 1 é igual a f de meio. Bom, mas a minha função f é a arctangente hiperbólica, ou seja, tangente hiperbólica menos 1 de meio. Ok? Essa é um pouquinho mais trabalhosa, mas também não era impossível de fazer. Tranquilo? Vamos ver se tem essa opção lá. Tangente hiperbólica de 1/4, não, tá aqui, ó, arco tangente hiperbólica de meio. Item A. Ok? Então essa soma aqui vai para esse número, arco tangente hiperbólica de meio. Ok?